Objetos e momentos que ficaram na história anos 70, 80 e 90. Você percebe que está ficando velho quando já usou esse celular que parecia uma caixa de som. Você fez parte da geração que colocava capinha no controle remoto? E que também que colocava celular numa meia para proteger. Os raízes lembram que ter um Discman nos anos 90 era como ter um iPhone nos dias de hoje? Esse quarteto foi responsável para muitos para tirar notas boas na escola. E ter uma maleta de pintura dessas naquela época era pura ostentação. E essa era a famosa galinha pintadinha da época de muitos. Alguém já usou essa famosa pomada naquela época? E coisa boa era bater bafão com os amigos e ir embora com o bolso cheio de cartinhas. Que saudades! Coisas boas e inesquecíveis dos anos 70, 80 e 90. Quem aí se lembra dessa turma de refrigerantes que marcou sua geração? Essa foi uma das grandes invenções de tempos atrás. O famoso bip. Onde está a geração que adorava brincar com esses chaveiros clássicos até quebrar? Quem aí lembra desse som que arrebentou com os vizinhos e com as baladas à noite? Ah, e quem aí já brincou com esses paraquedistas? Os raízes irão lembrar. Quem aí se lembra desse clássico brinquedo, que era um pula-pula danado? Os tazos marcou a infância de muita gente, o chato era abrir um salgadinho e não vir um repetido. Para finalizar, esse ioiô foi um clássico e muito divertido até acertar a testa de alguém. Tecnologias antigas de tempos atrás, anos 70, 80 e 90. Você lembra desse computador que demorava muitos minutos para poder ligar? E para salvar seus documentos feitos no computador usava esses disquetes que não cabia nada? Lembra da impressora matricial puro barulho que utilizava papel com furinho dos lados? Esse era o famoso bip. Quem tinha um, se sentia moderno demais. E para acessar a internet naquela época, fazia barulho, caía, voltava e a gente achava o máximo. Ah, e ouvir música no Walkman com fita cassete, segurando firme para não mastigar a fita. Você lembra? E o Discman que pulava a música, se você estivesse de carro toda vez que passava num buraco. Lembra do videocassete que engolia a fita se você não apertasse o stop do jeito certo? O telefone com fio tocava alto na casa e todo mundo saía correndo para atender. E para finalizar, você rebobinava a fita VHS antes de entregar na locadora? Que saudades! Coisas que muitos já tiveram ou fizeram algum dia, anos 70, 80 e 90. Se você já viu umas notas dessas, você já é um veterano. E esse incrível brinquedo, o desafiador Pogobol, clássico e era muito divertido naquela época. Você lembra antigamente que muitas pessoas lavavam as vasilhas e colocavam no sol para secar? Quem lembra desse incrível e gostoso doce que marcou época? E você aí já teve essa clássica luminária com tema de aquário ou já viu em muitas casas? Lembra dessa pulseira que arrancava sem dó os pelinhos do braço? As meninas adoravam ganhar esse estojo de maquiagem dos pais. Quem lembra? E quem lembra desse radinho barato e muito bom de se ouvir? Para finalizar, quem lembra desse laser que as pessoas usavam para apagar o poste da rua? Momentos inesquecíveis dos anos 70, 80 e 90. Ter um carrinho desses naquela época era pura ostentação. Ah, e esse talvez foi o primeiro carro de muitos raízes. E quem aí já apertou a campainha do vizinho e saía correndo igual um maluco? E quando minha mãe não estava por perto, sempre comia leite em pó escondido dela. Acho que muitos já tiveram um amiguinho que fazia isso com os olhos. Tinha doido para tudo. E quem aí enchia o pratinho cheio de docinhos e saía de fininho das festas? E quem aí dos raízes naquela época já tirou o motorzinho dos carrinhos? E você aí já comprou bala com o troco da compra do pão e levou uma coça daquelas? Que saudades! Vivendo sem celular nos anos 70, 80 e 90. Onde está a geração que já andou nessa clássica máquina amarela? Olhando para isso, você lembra para que servia esse brinquedo de tempos atrás? Você vê que o tempo passou depressa quando lembra que já utilizou esse orelhão para fazer ligações. Ah, dessa incrível máquina saíram os melhores sorvetes. Os raízes irão lembrar. Quem aí se lembra desse fogão de asas que era muito comum nas casas nos anos 90? Há muito tempo a diversão estava nas pequenas coisas simples como brincar com essa peteca.
Essa borracha prometia apagar tinta de caneta, mas o que ela fazia era rasgar as folhas de caderno. E você aí lembra do Conga que marcou a geração de muitas pessoas? Para finalizar, se você tivesse apenas uma ficha, para quem você ligaria nos anos 80? Que saudades!